coisas mais complicadas para ele lidar. Porque parece que meio que comprometeu ele. Porque ele escolheu quantos discípulos? 12. Será que ele escolheu errado? Porque no meio dos 12 tinha um traidor. Será que ele não soube escolher? Será que ele errou quando ele escolheu? Não, gente. Não errou. Judas, ele se perdeu por um tempo. A gente precisa tomar cuidado com o tempo. Porque o tempo passa, ele faz bem para muitos, mas o tempo passa e estraga muitos. Então você imagina só, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então Jesus estava com os 12 discípulos na mesa. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então ele errou. Porque ele poderia ser traído por todos, mas menos por um dos discípulos. Porque andou com ele, comeu com ele, viveu com ele. E essa passagem, ela é bem próxima da crucificação. Então o Senhor Jesus passou muita decepção antes dele morrer. A dor de Cristo não foi só na cruz, já começou a ser antes da cruz. Porque veja bem, quem ele escolheu foi quem traiu ele. Quem ele acreditou que foi quem traiu ele. E muita gente julga quem trai, ou aponta o dedo para quem erra. Judas, ele só perdeu a salvação, não foi porque ele traiu, foi porque ele não se arrependeu. Ele não foi para o inferno porque ele traiu o Senhor. Ele foi porque ele não se arrependeu. Porque Judas traiu e Pedro negou. Pedro mentiu. Mas todo mundo mete o pau em Judas. O que destruiu Judas é o que justamente está destruindo muita gente, muita família, muitas pessoas com Deus, muitas vidas com Deus. Porque com o passar do tempo, você vai se esfriando. Com o passar do tempo, a pessoa vai se esfriando, ela vai desanimando. Com o passar do tempo, a pessoa vai olhando para os erros que tem na igreja, os erros que tem entre os irmãos, e tudo isso coopera para te enfraquecer, tudo isso coopera para te afastar do Senhor. Por isso que Jesus fala: não olha para ninguém. Pessoal, por que eu me mantive de pé? Porque eu nunca me apeguei a ninguém daqueles que Deus me usou para escolher. Nunca. Eu sempre olhei para Cristo. Sempre olhei para Cristo. A gente estava conversando com um casal de obreiros, um casal muito abençoado por Deus, e eles tomaram uma atitude de buscar. Às vezes as pessoas dentro da igreja, elas não conseguem perceber que o tempo está passando e elas estão enfraquecendo, e elas estão se afastando de Cristo.
Aí diz assim, ó, Jesus ele foi bem claro. Ele disse assim, ó: em verdade vos digo que um dentre vós vai me trair. E eles muitíssimo, peraí que eu estou, ficaram muito tristes, né? Contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não haver nascido. Jesus estava dando oportunidade para aquela pessoa que estava com a intenção de trair se arrepender. Olha, se você for me trair, você se arrepende, porque está escrito que aquele, eu vou ler de novo, porque está escrito: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Era melhor que aquela pessoa não tivesse nascido. Judas sabia que era ele. E quem estava falando era Cristo, o Deus Filho. Ali Cristo queria que ele se arrependesse do que ele estava falando. E Jesus estava dizendo assim: olha, era melhor que você não tivesse nascido, porque você vai pagar um preço muito alto. Então, para ter salvação, a gente precisa tomar cuidado com o tempo. Porque você acha que Jesus ia escolher um traidor? Ele não escolheu, pessoal. Judas, ele poderia ser um homem cheio do Espírito Santo. Judas, porque para ser discípulo de Cristo não poderia ser qualquer um. Então tinha que ser um homem cheio de Deus, convertido, transformado, com caráter, com postura, fiel. E Judas tinha todas essas características. Mas o tempo passou e o tempo foi colocando, junto com o diabo, no coração de Judas, para ele trair. Tem igrejas que começaram bem. A igreja era cheia do Espírito Santo. A igreja salvava vidas. A igreja ganhava almas. A igreja era totalmente na direção do Senhor, mas às vezes com o tempo a igreja foi caindo. A igreja começou a ficar materialista. A igreja só quis saber de dinheiro, não se importava mais com as almas. E as pessoas foram se perdendo. O Brasil era para ser o país mais lindo do mundo, porque o nosso Brasil, ele abraçou o cristianismo. Aqueles pastores que vieram no início tiveram muita dificuldade, porque o nosso país é um país católico. Então assim, o catolicismo, ele se sobressaía em tudo. Então muita gente teve problema, porque quando ouviu a palavra, conheceu a palavra, quis se batizar, a família brigou, a família virou a cara, teve separação, teve pessoas que foram embora, teve pessoas que falaram que a pessoa tinha traído a religião, porque às vezes a pessoa vem de uma descendência católica. O país foi colonizado pelos portugueses, o país foi colonizado pela Europa, o país foi colonizado pela Itália, pelo Portugal, pela Espanha, que trouxeram. Entende? Não entendi. Não. Então o que acontece? O nosso país, ele foi muito idólatra. Quando o nosso país
trouxeram o Evangelho. Eu lembro de por que a Igreja Universal cresceu? Porque ela foi um mártir no início. Ela foi uma igreja que ela bateu muito. Ela foi uma igreja que batia muito contra demônio. E nessa época, há 33 anos atrás, o pessoal era tão forte que a gente tinha que ficar na porta da igreja, porque antes do culto a pessoa pisava no pé na igreja, só dela manifestava com demônio fora do culto. As pessoas iam chegando na igreja e os obreiros já tinham que ficar dentro, porque era uma unção tão grande no meio da igreja que os demônios se manifestavam antes do culto. Então os obreiros precisavam ficar na porta da igreja, porque as pessoas chegavam. Então assim, o tempo foi estragando muito o cristianismo. E as pessoas começaram a achar que eu vou abrir igreja, eu vou abrir igreja. O bispo, por que o senhor abriu a tua? Eu abri porque Deus quis. Eu não fui atrás, não queria não, gente. Eu não queria. Ele não ia escolher errado, ele não ia escolher errado. Jesus não escolhe errado, ele não pode errar. Pedro se perdeu com o tempo. Judas se perdeu com o tempo. E às vezes o tempo está passando e você está se perdendo e você não está percebendo. Dá bom ar ao seu lado, pessoal? Você está entendendo a palavra? Deus está abrindo os teus olhos? Sim. E não é só traição que derruba. Você quer ver uma coisa que muita gente está fraca com o tempo? Ela não está orando mais. Ela está sendo vencida pelo tempo porque ela não ora mais. Quer ver uma coisa que derruba um cristão? É quando você começa a observar o erro dos outros. É quando você está dentro da igreja e você começa a olhar erro de um, erro de outro, erro está aqui, erro está aqui, e você começa a parar de fazer a vontade de Deus. E digo mais, se você anda observando muitos erros, é porque você está num nível de fraqueza da mais perigosa. Porque quem está firme com Deus não quer saber de erro de ninguém. Olha para Cristo. Glória a Deus. Olha para Cristo. Fica firme com Deus. Então eu quero perguntar para você: o tempo passou, Judas não vigiou, e o espírito da traição investiu em Judas para que ele fosse o traidor. Você já percebeu que muitas das vezes pode ter demônio no seu caminho, investindo alguma coisa errada para te derrubar com o tempo? O teu casamento ele é uma bênção. E muitas das vezes o diabo está investindo para você querer abandonar seu casamento, para você largar o seu casamento. Ai, bispo, mas o meu marido bebe demais. Talvez com o tempo o espírito da bebida investiu no teu marido para hoje ele estar bêbado. Talvez aquele espírito imundo que o teu marido tinha quando ele era solteiro, que ele vivia na prostituição, que ele não sossegava, que ninguém queria ele porque ele não parava com ninguém, talvez esse espírito até largou ele, mas depois que você casou com ele, esse espírito começou a perseguir ele, e com o tempo ele está tentando derrubar seu marido. Talvez você, obreiro, você lutou para chegar onde você está, mas o diabo com o tempo está investindo para você devolver, para você entregar seu uniforme. Será que Deus errou? Deus errou quando escolheu você aqui?
Será que Deus errou quando te chamou? Porque antes de Judas fazer, Cristo estava dizendo assim: olha, não faça isso. É melhor que você não tivesse nascido do que você ter feito esse tipo de traição. Judas tinha que falar: para! Jesus, para! Para. O que foi, Judas? Senhor, eu sei que eu estou diante aqui da nossa equipe. Realmente eu ia te trair. Jesus, me perdoa. Tá bom. Acabou. A porta da salvação ia abrir para ele. Ele iria inverter toda a história ruim. Porque Cristo não foi acusado. Cristo falou: olha, alguém de vocês vai me trair. Eu estou subindo para o céu e eu quero encontrar vocês. Porque no céu a gente vai encontrar todos aqueles que creem em mim. Porque aqueles que creem em mim e for batizado vai ser salvo. Eu estou subindo para a destra do Deus Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o meu Espírito Consolador. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou indo lá preparar lugar para vocês. Era para Judas dar um grito: para! Para, porque o Senhor está revelando. Para, porque o Senhor já sabe de tudo. Senhor, por favor, me perdoa. Eu ia te dar um beijo. E com o meu beijo, eu ia indicar quem era o Senhor para te crucificar. Então Jesus não quer perder ninguém. Até mesmo o traidor. Porque Jesus morreu pelo traidor, pela prostituta, pelo drogado, pelo homossexual. Ele morreu pelo bêbado, por todos aqueles que acham que são certos, mas pelo pior errado. E tudo que Cristo queria é que aquele povo, era que Judas naquele momento voltasse a ser o discípulo que ele era quando Jesus escolheu. Não deixa ninguém te derrubar. Não deixa ninguém tirar você da presença do Senhor. Será que Jesus errou te chamando para servir Ele aqui? É só você analisar. Por isso que eu já fui em muitos lugares, mas eu sinto diferente. Aqui é meu lugar, bispo. É aqui que eu quero servir a Deus. É Deus que está te testificando. Então abra os olhos espirituais. Se o diabo foi tão sujo a ponto de derrubar um discípulo de Cristo, imagina o que ele não pode tentar fazer contra eu e você. Então Judas, que o traiu, perguntou: acaso sou eu, mestre? Já tinha dominado ele. Ali ele foi sarcástico. Quem que me deu agora há pouco um copo de água para me beber? Quem foi que me deu quase agora um copo de água para me beber? O pastor? Não foi ele? Então ele sabe que foi ele. Eu tenho testemunhas aqui. Depois que eu bebi esse copo de água, eu não estou bem. Quem foi que deu esse copo de água?
Aí ele vira para mim e fala assim: ô bispo, a casa foi ali o pessoal Judas já estava tomado. Porque quando a pessoa está perdida, ela já muda a mente, muda a cabeça, muda tudo. E ele vai e fala assim: Senhor, acaso ele não sabe que era ele? Enquanto comiam, tomou Jesus um pedaço de pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha só que difícil. Olha que difícil. Tudo isso aconteceu antes da Santa Ceia. Antes da Santa Ceia. Olha que tortura. É a mesma coisa, a gente está todo mundo preparado para fazer a ceia. E tem ali um pastor que vai trair. E eu sei que aquele pastor vai trair, mas eu não quero perder ele. Mas o arrependimento, ele tem que partir da pessoa. Se o teu marido falar para você: olha, eu me arrependi, e ninguém pôs isso no coração dele, é porque ele se arrependeu. Teu filho, qualquer um, quando a pessoa chega e fala: olha, eu fiz isso, isso e isso, você tem todo o direito de não querer mais, mas eu estou sendo um homem para falar para você, tudo que eu fiz, eu estou disposto a mudar. Veja bem, ponha na balança, não vai sair destruindo tudo não. Agora você ficar com kikiki, ai, mas será que foi eu? Eu acho que não. Mas será que você está ouvindo fofoca? Ela viu, ele viu. Aí fica fazendo sensacionalismo. Olha Judas. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele foi e falou: Senhor, porventura sou eu que vou te trair? Não, ainda bem que eu não estava lá, porque eu já ia fazer um barraco. Eu já ia falar: Judas, você toma vergonha na tua cara, rapaz, porque o diabo está querendo te enganar. E presta atenção, você vai queimar no fogo do inferno. Se for você, abre essa tua boca, senão eu vou te dar uma pizza aqui agora. Vai, fala! A barraca eu ia com isso. Ainda bem que eu não estava lá. É ou não é, gente? É, mas não dá uma revolta? O homem estava indo para o inferno. O homem estava perdendo o céu. O homem estava perdendo a eternidade. O homem estava perdendo a maior riqueza que um homem, uma mulher pode perder, que é a salvação. Era melhor estar lá, que depois Jesus ia me entender. Fala: Judas, pelo amor de Deus, abre essa boca. Esse capeta que está aí com você, ele vai te levar para o inferno. Abre a boca, Judas. Olha Pedro. Você não vê Pedro? Barraqueiro, briga com todo mundo. Já vi que Pedro já está pronto. Se mexer com Cristo, ele vai bater. Olha Pedro. Mas não se esqueça que Jesus falou para Pedro: Pedro, abre teus olhos, porque o diabo pediu a sua alma para mim. Você sabe que o diabo pediu a alma de Pedro, né? Porque Pedro: não, Jesus, você não pode ir para lá, porque o Senhor... O diabo falou: tá, Jesus falou que o diabo estava no quê? A régua de Satanás. Arreda-te. Observa, salvação. O que o templo está fazendo com a sua salvação?
É ou não é? Quem está gostando da palavra? Ai, bispo, mas está muito difícil, mas é a verdade. Será que as pessoas que estão perto de você produzindo um tempo de salvação na tua vida, ou produzindo um tempo de perdição na sua vida? Ele diz: e a seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei de todos. Nossa, eu estou entendendo, pessoal. Quando você participa da Santa Ceia, você fica ali. Se você participar da Santa Ceia e morrer depois, você vai direto para o céu. A Santa Ceia, ela renova a aliança com Cristo. Então você não pode perder a Santa Ceia na igreja. A Santa Ceia é a renovação da carne de Cristo crucificada e do sangue de Cristo derramado. Então você observa que estava tudo preparado para Judas ser salvo. Era a Santa Ceia. Judas ia ser salvo. Judas ia se arrepender e logo em seguida ia participar da Santa Ceia. Será que aquela Santa Ceia foi para ele? Será que aquela Santa Ceia foi para ele? Será? Porque quem precisava da Santa Ceia ali era ele. Não, todos precisavam, mas iria servir mais para ele, porque ele ia se arrepender, ele ia participar da Santa Ceia, ia ser salvo. Por que Deus está dando essa palavra nessa noite? Será que Ele não está esperando uma atitude sua? Eu não estou falando que você é o traidor ou a traidora, mas será que o tempo, o erro daquelas pessoas que estavam naquela igreja não derrubou você? Porque às vezes no tempo da nossa vida só aparecem pessoas para nos derrubar, não é assim? Como a obreira disse: isso porque eu estou buscando, estão falando que eu estou em pecado. Olha que absurdo. Jesus falou assim, ó, não olha para a direita. Jesus falou assim, ó, não olha para a direita, não olha para a esquerda, e muito menos olha para trás. Será que você não está olhando para as tuas lutas e não está querendo vir mais para a igreja? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramados em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, dessa hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Eles participaram da Santa Ceia.